pessoal de InfoChannel. Estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês informação de qualidade e de grande utilidade para a vida profissional e de mercado de cada um de nós. Temos o prazer de trazer para bater um papo com a gente o Pascoal Baldasso, que é o CEO da ADT-SIS. Pascoal, obrigada por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Conta para a gente um pouquinho da ADT-SIS, qual é a atividade fim, como é que ela está posicionada no mercado. Bem-vindo. Oi, Irene. Bom, prazer é todo meu. É super gratificante falar com vocês aí da InfoChannel. Bom, falar um pouquinho bem rapidamente sobre a ADT-SIS. A ADT-SIS é uma empresa que a gente chama aqui, né, no mercado de MSP, de Managed Service Provider de Cloud. Ou seja, a gente se posiciona muito como uma empresa, ajudando as empresas, os clientes nossos, obviamente, fazer o processo de transformação ou o processo de jornada de cloud computing. Quando a gente fala de jornada de cloud computing, nós estamos especificamente falando em como tirar os servidores das empresas que elas têm hoje de formato tradicional e levar esses projetos, esses ambientes para a nuvem. A gente tem uma posição muito específica no mercado, nós somos uma das poucas empresas que nós somos agnóstico ao provedor de cloud, ou seja, para a gente, quando a gente fala dos provedores como Amazon, como Google, como Microsoft, a estrutura da Azure, a gente entende isso como recurso computacional, né? E o processo de migração para a nuvem é onde a gente acaba entrando e ajudando aí nossos clientes a fazerem toda essa jornada, né? Obviamente que são jornadas que levam aí, às vezes, anos e anos para ser concluídas, migrações, enfim, e é aí que a gente entra e se posiciona muito nesse segmento aqui no Brasil. Bacana. Pascoal, falando de computação em nuvem, né? Queria que você falasse qual é a sua visão, tecnologicamente falando, qual é o estágio da computação em nuvem e qual é a tendência, o que a gente tem para o futuro? Tá. Quando a gente olha um pouco esse conceito, essa modelagem de cloud, né, de nuvem, nós estamos ainda, eu diria que engatinhando, né? Isso não só no Brasil, mas a nível mundial, né? O que a gente tem visto é que essa mudança de tecnologia, ou melhor, essa adição de tecnologia de nuvem no mercado, é algo que, obviamente, quebrou ali inúmeras barreiras e criou aí um modelo totalmente disruptivo. Dentro desse conceito, e olhando um pouco a grandeza desse mercado, eu diria que numa escala aí de 0 a 10, nós nem chegamos numa escala de 3 a de 4, ou seja, nós nem chegamos na metade, isso a nível mundial. Quando a gente olha isso, a gente traz isso para o mercado brasileiro, obviamente que as coisas acontecem um pouco mais devagar aqui no Brasil com relação a isso. Então, nós estamos ali, se a gente pudesse criar uma régua de validação, de pontuação, vamos dizer assim, de 0 a 10, como comentei, eu diria que o Brasil, nós estamos ali numa escala 3 ainda, ou seja, tem muita coisa a acontecer, tem muita transformação a acontecer. As empresas cada vez mais estão fazendo as suas transformações digitais e, obviamente, que toda a estrutura, toda essa modelagem de nuvem, ela vem acoplada a essa transformação digital. Dificilmente a gente vai ver uma transformação digital sem ter ali uma pauta muito voltada para soluções em nuvem. Quando eu falo de soluções em nuvem, eu estou falando de IaaS, de PaaS mesmo, né, que é o que os provedores hoje têm nos entregado. E o que faz da computação em nuvem essencial para o mercado? O que ela traz? Obviamente que trouxe ali uma mudança significativa nos negócios, né? Então, quando a gente fala em negócios hoje, a questão de você ter negócios totalmente digitais, negócios com escalabilidade, negócios que consumam recursos de inovação, como inteligência artificial, aqui para dar alguns exemplos, cybersecurity, tem um monte de... esse ecossistema é muito grande, né? A hora que a gente fala computação em nuvem, obviamente que nós estamos falando dentro de uma estrutura conceitual. Só que a hora que a gente começa a quebrar um pouco isso, descer um pouco isso, um pouco mais o detalhe, a gente vê que esse ecossistema são compostos por outras soluções
que também sofreram transformações, né? A gente imaginar que hoje uma empresa ela é 100% digital, uma empresa hoje roda seus sistemas, seja ele de e-commerce, seja seus sistemas de ERP, seja o seu, enfim, os seus negócios hoje como business, mudou, né? Mudou a abrangência, mudou a escalabilidade, mudou a tecnologia, né? Isso trouxe N novas tecnologias, mudou a automação desses processos, né? Mas mudou também o perfil profissional, né? Aquele profissional que ele estava acostumado a mexer em hardware, né? Nos data centers tradicionais, cada vez menos estão sendo utilizados. Cada vez mais esse profissional está sendo transformado num profissional, muitas vezes, de DevOps, muitas vezes um profissional que conheça a infraestrutura de cloud, ou seja, o contexto, a transformação que a gente tem visto, advento do cloud computing, ele mudou não só o jeito de se trabalhar, os segmentos, criaram novos segmentos, criaram novas oportunidades, criaram novas soluções, ou seja, a modelagem de mudança que foi feita, ela é absurdamente grande, absurdamente grande. Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente percebe muitas vezes quando a gente vai falar sobre um projeto hoje, antigamente se olhava muito camada de aplicação separada da camada de infraestrutura. Hoje já não, hoje já é uma coisa só, olha tudo isso como um negócio, esse negócio vai escalar, ele tem a possibilidade de escalar globalmente. Eu tenho um problema de custo em cima disso, obviamente que tudo isso tem que ser trabalhado, existem metodologias que resolvem cada ponto desse, mas, ou seja, o mundo como era, vamos dizer assim, passar uma régua aí há 10 anos atrás, olhando esse mercado de tecnologia, de infraestrutura, ele mudou assim radicalmente, radicalmente. Falando, então, de mão de obra dos profissionais, do ponto de vista de qualificação, digamos, né, do profissional de TI, como você vê o que um profissional que esteja interessado em trabalhar com computação em nuvem, o que ele precisa fazer, o que ele precisa se qualificar, em quê? E queria que você falasse um pouquinho também a respeito dessa dificuldade que o país tem nesse sentido, de qualificação, de mão de obra, de contratação, né? Dificuldade de contratação. Esse é um tema assim muito, muito, muito importante nos dias de hoje, viu, Irene? Não só nesse nosso mundo de cloud, mas no mundo de tecnologia de forma geral, né? O que a gente tem visto? A tecnologia, o advento de cloud, o advento dessas novas tecnologias, eles aceleraram a própria criação da própria tecnologia. Quando aconteceu esse advento, o primeiro impacto que a gente percebeu foi o seguinte: eu preciso treinar pessoas, porque não existia o mercado de educação no Brasil, ele não entrega o que a demanda oferece. Isso é fato, né? Ou seja, para a gente começar a pensar numa nova tecnologia de pessoas saindo da universidade, é tão rápida essa mudança que, ao ponto de uma universidade, às vezes, levar 3, 4 anos para entregar um profissional, essa tecnologia já ficou obsoleta. Só que o que realmente a gente tem buscado muito no mercado é o cara muito mais que tem ali um soft skill mais aprimorado e com vontade de aprender. E aí a gente, com um papel definitivamente treinar esse profissional na tecnologia que, obviamente, o mercado necessita. Então, quando a gente olha as tecnologias de ponta hoje, se a gente for falar de tecnologias de blockchain, se a gente for falar de tecnologias de inteligência artificial, de robótica, são tecnologias extremamente novas, não tem como, não existe esse profissional. Então, o que as empresas têm feito? A gente traz profissionais minimamente qualificados, obviamente, tecnicamente, olha muito hoje o soft skill desse profissional, o quanto ele está apto e ele está propício a aprender novas tecnologias, e aí a gente treina. Então, até o jeito de se contratar a mão de obra mudou, né? Antigamente, a gente contratava Quando eu falo antigamente, estou falando ali 5, 6, 7, 8 anos atrás, ou seja, não é tão antigamente assim.
mas o jeito de se contratar, o jeito de treinar era totalmente diferente, né? Hoje a gente vê muitos profissionais sem graduação, né, que era um paradigma a ser quebrado lá atrás, né? Poxa, para contratar um profissional, você queria saber qual universidade que ele estudou, o que ele estudou. Hoje isso aí já quebrou. Hoje você contrata o profissional muito mais pela vontade de aprender novas tecnologias do que efetivamente pela tecnologia que ele sabe, né? Esse é o grande desafio, que não só nós aqui na DTC sofremos, né, ou enfrentamos, como todas as outras empresas têm enfrentado. Algumas de formato mais fácil, outras não tão fáceis assim, em função do universo de tecnologia que ela trabalha, mas, no modo geral, esse é o grande desafio. É o desafio do novo mundo, né, do novo mundo digital. E o lado bom é que não é um problema só a nível Brasil. Esse é um problema mundial, sendo enfrentado pelas empresas, seja ela as grandes corporações, né, de tecnologia como Google, Facebook, LinkedIn, que eles têm muito mais demanda de aquisição de mão de obra do que efetivamente profissional no mercado. Isso nós nem falamos ainda do segmento de games, né, que é um outro universo que também foi impactado, mas que sofre o mesmo problema que todas as empresas de tecnologia, que no fundo é uma tecnologia sem dúvida nenhuma. É verdade. A gente está tendo quebra de paradigma e velocidade de mudança aceleradíssima, né? Então, realmente são as dificuldades. Mas agora, falando um pouquinho de aplicação e de uso, computação em nuvem, ela mudou, teve alguma influência, algum impacto em serviços gerenciados? Sim, teve um impacto e assim um impacto positivo, né? Por quê? Porque quando a gente falava de serviços gerenciados no passado, a gente falava de gerenciar servidores. Basicamente era isso, né? Existia ali um viés de tecnologia relacionada a hardware e tal, e os serviços gerenciados eles tinham ali uma divisão muito clara do que era aplicação, do que era middleware, do que era infraestrutura. Mas o advento da tecnologia de cloud ele mudou totalmente esse paradigma. Como, por exemplo, dentro hoje de um command center, né, eu vou dar o exemplo, obviamente, da DTSys, que é onde a gente está aqui inserido, mas dentro de um command center hoje, a gente tem, no serviço gerenciado, muita coisa robotizada, né? Por que a gente consegue robotizar? Por que a gente consegue automatizar? Porque nuvem, a gente trabalha muito mais software, sistemas, do que hardware. Então, quando a gente trabalha com muito mais sistemas, aí você tem APIs de integração, você tem APIs que você possa trabalhar, contribuir e integrar coisas novas, isso traz o quê? Traz muito mais eficiência. Então, eu diria, Willy, que nos dias de hoje, a parte de serviços gerenciados, eles são muito mais eficientes, muito mais automatizados, ele traz um benefício operacional muito maior do que acontecia no passado. Então, quando a gente fala de serviços gerenciados hoje, no passado a gente olhava aquilo que eu comentei, hardware. Hoje a gente olha sistema, a gente olha tecnologia, a gente olha middleware, a gente olha aplicação, a gente faz observability, que no passado a gente fazia monitoramento, a gente desenvolve automações para gerar eficiência. Um outro ponto, primeiro nível de suporte no mundo hoje de cloud, ele é 100% robotizado. Ele não tem mais aquele primeiro nível onde o técnico ia fazer o checklist. Isso morreu. Hoje é automação, é robotização. Isso já joga ali o problema, se é um problema de segurança, se é um problema de banco de dados, da área de analytics. Enfim, mudou. E mudou, eu entendo que mudou para melhor. Para melhor, sem dúvida nenhuma. A gente consegue hoje ter muito mais escalabilidade nos serviços gerenciados do que a gente tinha antigamente. Isso, obviamente, que é bom para todo mundo, é bom para o mercado, os preços, os valores são menores, porque quando você começa a ter muito mais eficiência operacional, automação, você consegue escalar muito mais isso, né? Então, se a gente fizer uma proporção entre serviços gerenciados tradicional como era, para o serviço gerenciado hoje, teve uma disruptura absurda,
né? O serviço gerenciado de infraestrutura, tradicionalmente, era loucura a gente comentar que a gente tinha a área de profissionais de desenvolvimento lá dentro, né? Profissionais de inteligência artificial, porque não precisava, né? Era muito mais simples. Hoje já não. Hoje, quando a gente cria ali uma estrutura de command center, ela é muito eclética. Ela tem ainda os profissionais de banco, de sistemas operacionais, das tecnologias, os especialistas em nuvens, mas para que tudo isso forme uma liga e funcione de forma estruturada, entra DevOps, entra inteligência artificial, entra programadores, entra, enfim, virou um outro business, vamos dizer assim, né? Não tem comparação do que era para o que é hoje. Então, essa relação realmente aconteceu e cada vez mais tem acontecido de forma mais inteligente, vamos dizer assim. Hoje em dia, o seu cliente ele está mais consciente da necessidade de ter esses serviços? Aí eu vou colocar um ponto aí que eu acho que é um ponto extremamente importante. Depende da maturidade de cada cliente. E depende em que momento esse cliente está fazendo esse processo, essa jornada, né? Então, aqui, quando a gente olha internamente, a gente percebe que existem clientes que estão muito mais avançados nesse processo, e para ele começa a fazer muito mais sentido, porque ele já está ali drivado para uma outra modelagem de negócio, não só perante aos prestadores de serviço, mas perante a própria companhia que ele representa. Então, quando a gente olha uma companhia muito mais hoje drivada a dados, drivada a informação, drivada a inovação, você percebe que isso é algo que ele não consegue viver mais. Sim. Quando você tem ainda uma companhia que ela está ainda no processo inicial dessa transformação, né? E isso existe alguns segmentos, né? Se a gente pegar, dando alguns exemplos aqui de segmentos, se a gente pegar o segmento de indústria, quando a gente olhava lá atrás, né, o segmento de indústria era fabril, né? Ele tinha lá uma preocupação de fabricar. Hoje as indústrias, né, a 4.0, eles têm uma preocupação de como eu vou fabricar isso do melhor formato, do menor custo, olhando logística, olhando a produção, isso cruzando com dados. Ou seja, mudou também muitos segmentos. Se a gente pegar o segmento hospitalar, né, que era um segmento muito tradicional, a gente vê hoje grandes complexos desse segmento, seja ele da parte laboratorial ou até mesmo hospitalar, que mudaram. Ou seja, a tecnologia virou um pilar dentro dessas empresas que facilita o core business. Né? Então, depende muito de que nível de maturidade. E é interessante isso porque a gente consegue notar isso muito, muito claramente. Né? Quando você tem ali um cliente que ele já está numa maturidade muito mais elevada, né? A gente chama aqui de cloud maturity, falar de serviços, não falar de serviços gerenciais para ele é um problemaço. Né? Quando você tem ainda aquele cliente que ele está começando ainda, mas ele ainda está com aquela mentalidade do mundo tradicional, né? Ele não consegue enxergar muito valor nisso, porque a preocupação dele está muito mais pautada ainda em quesitos de hardware, em quesitos de rede, em quesitos de subrede, de firewall, esse tipo de coisa, que para ele, quando a gente fala de serviços gerenciados de soluções, vamos chamar assim de digitais, que envolve cloud também, ainda não é uma dor para ele. Vai ser. Ele vai passar por esse estágio sem dúvida nenhuma. Entendi. A gente entende aqui que nos próximos 3, 4 anos, os serviços gerenciados, né, só complementando a pergunta, ele vai ter uma importância tão grande dentro das empresas, seja ela terceirizado ou seja ela feito internamente, de uma forma como nunca feita até então, porque o nível de profissional, o nível de ferramental, o nível de metodologia utilizada, né? Porque vamos pensar o seguinte, a gente tinha uma metodologia que era uma metodologia de TI que travava tudo para que você não tivesse risco. O conceito de cloud, ele quebra todo, ele desmorona. Continua, obviamente, tendo, mas surgiram outras metodologias que resolvem esse tipo de problema. E tem muito ferramental. Então, a demanda para esse tipo de serviço, ela é uma demanda crescente, sem dúvida nenhuma.
Tá certo. E por falar em demanda, Pascoal, a gente vê notícias aí assombrosas da quantidade de dados sendo gerada, né? É uma quantidade absurda e exponencial. O que você pode falar de Data Lake e Data Drive a partir desse contexto? A onda de dados é a nova onda, né? É, então, o que, que acontece? As empresas que foram, né, para a cloud, obviamente, começaram ali a fazer seus armazenamentos, criando volume de dados, seja ele interno, externo, dados de tomada de decisão, que eu acho que esse é o principal ponto. E aí tem surgido novos negócios, né, novos movimentos. Quando a gente começa a olhar hoje o mundo de dados, aquele armazenamento baseados em data lake, grandes volumes de dados, de analytics para tomada de decisão, até tempos atrás a gente não tinha esse tipo de, tirando obviamente ali empresas como Google, tal, era algo muito específico deles. O que a gente tem visto que isso está virando, em função das novas tecnologias, estão virando possibilidades e recursos hoje de fácil acesso. Quando eu falo de fácil acesso, eu estou falando desde tecnologia e preço, né? Para a gente processar ali um volume muito grande de dados há 10 anos atrás, 8 anos atrás, era absurdo o que se gastava com isso, né? Tinha que ter muito recurso computacional era caro, você tinha que comprar isso num formato baseado em CAPEX, você trazia esses equipamentos para dentro, então só as grandes companhias. Isso mudou. Hoje, qualquer empresa, independente do tamanho, e quiser se posicionar como uma empresa drivada a dados, ela consegue. Tecnologia tem, profissional tem, mão de obra tem para isso, prestador de serviço tem para isso, vai muito de como ela se posiciona. O que a gente tem visto? Algumas empresas começaram a já ser empresa, e aí nós estamos falando de todos os segmentos, isso que eu acho bacana. Não tem esse segmento é um segmento que tem uma tendência maior. Não, o que a gente tem visto que é um movimento que eles estão crescendo de forma atingindo todos os segmentos, seja ele segmento de indústria, de serviços, seja ele segmento de logística, segmento da verbação, segmento de hospitais, ou seja, eles estão crescendo de uma forma tão exponencial e as empresas estão consumindo muito dado e elas estão começando a entender que o dado é o próximo ouro, né? Ou seja, só conseguiram chegar nesse momento as empresas que passaram ali por um processo de cloudificação, que a gente chama. Assim, quando a gente fala de volume de dados, hoje, se a empresa não passou por esse processo de cloudificação, dificilmente ela vai ser uma empresa baseada em dados. Ela pode ser uma empresa baseada em banco de dados, que é diferente de ser uma empresa baseada em dados. Ela pode ter um grande banco de dados, mas não significa que ela consiga trabalhar com esse dado, cruzar esses dados, fazer análise sintética, análise analítica desses dados. Então, quando a gente olha o mundo hoje, vamos dizer assim, aonde os dados estão inseridos, ele traz ali uma pista muito grande, levando em consideração que as empresas que não pensarem, não começar a olhar para que o dado seja uma fonte, muitas vezes de receita, a gente tem visto hoje o dado gerando fonte de receita e muitas vezes passando o core business da própria empresa. Isso é uma loucura a gente falar, mas a gente tem hoje clientes que a gente percebe que o dado virou a receita principal do business dele, ou seja, ele criou ali um outro business baseado em dados. Isso tem acontecido. Começando de cima para baixo, as empresas, as grandes companhias, né, o mercado enterprise, as startups já não, elas já nascem com essa mentalidade. Só que a gente tem um meio de pirâmide ali, meio da pirâmide, que é gigantesco, é o maior mercado que se tem, não só Brasil, a nível mundial, que ainda não foi. Ou seja, o potencial de crescimento desse mercado de dados e as soluções que a gente tem hoje dentro desse mercado de cloud, que possibilita a criação e utilização, virou algo quase, obviamente, é ruim falar infinito, mas é algo finito, só que um finito muito longo. Né? Então, eu acho que se a gente puder classificar o que trouxe, qual foi a grande
mudança que o mercado, o segmento de cloud está passando e o advento de cloud computing trouxe, eu diria que é a parte de dados. A possibilidade de ter o dado como grande ouro das empresas. Muitas têm percebido isso, já perceberam isso antes e aceleraram nessa transformação. Muitas ainda não aceleraram por N motivos, mas vão ter que passar por isso. Bom, diante disso, acredito que haja uma crescente demanda por soluções, novas soluções, para atender esse mercado que tem um gigantesco aí potencial de crescimento, né? Recentemente, a DTSys lançou uma solução para gerir ambientes de múltiplas nuvens, né? Queria que você falasse, Pascoal, qual que é o diferencial dessa solução que vocês lançaram e que você puder falar quais são os alvos dos segmentos que vocês têm no alvo para essa solução. Olha que interessante, Irene. Você comentou aí dessa solução que a gente lançou recentemente, que é o Cloud Maestro. Basicamente, o Cloud Maestro ele captura dados. Então, quando eu olho hoje o universo de infraestrutura de cloud, toda tomada de decisão, assim como é feito no mundo dos nossos clientes, isso também encaixa para nós como uma empresa de MSP, uma empresa de serviços gerenciados. Então, quando a gente olhou dentro do nosso universo o volume de dados que as empresas que são clientes nossos têm, é gigantesco. E aí a gente partiu do seguinte princípio: bom, se isso é importante e o dado é algo que ele é o novo ouro, eu, como uma empresa de MSP, obrigatoriamente tenho que também capturar esses dados e tratar esses dados. Então, quando a gente fala dos diferenciais, da ferramenta, do Cloud Maestro, que a gente colocou no mercado recentemente, o ponto principal é exatamente isso. Toda decisão e tomada de decisão que ele faz é pautada em dado, ou seja, não é algo subjetivo. Então, eu capturo dados de infraestrutura, eu capturo dados de middleware, eu capturo dados de segurança, eu capturo dados financeiros, aí entra um pouco da parte de FinOps, eu capturo dados dos analytics. Então, eu capturo esses dados e tomo as decisões pautadas em dados. Se eu vou adotar ou não, é uma estratégia de cada empresa, mas eu tenho que dar insumo e falar para o mercado a seguinte informação: eu estou olhando o seu ambiente em nuvem, vamos chamar assim, seja ele qualquer nuvem, e estou te dando informações baseadas em dados. E aí eu cruzo todos esses dados. Então, se eu tenho, vamos dar algum exemplo assim, só para a gente trazer assim algo mais tangível. Hoje a gente fala muito de LGPD, né? Então, muitas empresas tiveram que se adequar ao LGPD. E quando você faz uma simples pergunta, você está adequado ao LGPD? A resposta é sim. E aí vem a segunda pergunta: como que você controla e como que você sabe que você está adequado ao LGPD? Porque tecnologia muda muito rápido. Aí vem aquele ponto de interrogação, né? Do tipo, eu estou adequado, mas eu não sei se eu estou adequado ainda. E aí que a gente acaba entrando. Um outro exemplo é uma empresa que tem ali seguir alguns compliances. Como que ela garante que todo o ambiente dela em nuvem está seguindo os compliances? O que vai me dar essa segurança são os dados. Então, eu calibro esses dados dentro do Cloud Maestro, e aí vem, primeira coisa, um grande diferencial, eu calibro todas as informações baseadas em dados. Ele poderia simplesmente chamar Analytics. Ele poderia ter um nome muito mais drivado a dados. Mas, no fundo, a grande diferença dele é toda tomada de decisão, se eu vou aumentar máquina, se eu vou diminuir máquina, se eu vou reduzir custos, se eu vou aumentar previsibilidade, se eu vou olhar camada de segurança, se eu tenho porta aberta, se eu não tenho porta aberta, se eu estou compliance, é o que ele faz baseado em dados. E esses dados eu coleto aonde? Na própria infraestrutura, na própria arquitetura. O nosso propósito é o seguinte: eu capturo dados e entrego essas informações baseadas em dados.
Ou seja, eu começo a facilitar muito a vida de quem precisa gerenciar principalmente esses ambientes robustos, com muitos servidores, muitos bancos, dados, muitas soluções dos provedores de cloud. Um ponto importante é o seguinte, não sei se você sabe, mas existe um número a nível mundial que 30% do recurso computacional que os provedores ganham financeiramente vem de recursos não utilizáveis, ou seja, em algum momento alguém ativou, em algum momento ninguém desativou, porque ele não tem essa informação. Como é muito granular, se você não tiver ali toda essa informação estruturada, você capturar esse dado para colocar na ponta ali, seja ela do gestor, seja ela no nível executivo ou no nível operacional, é humanamente impossível. Porque é aquela história, nuvem, ela trouxe um grande benefício que é, você está lá, você consome, só que ela tem uma questão que tem que ser tratada com muito carinho. Do mesmo jeito que você consome, é que nem torneira da nossa casa, torneira da água. Se a gente não for lá e não fechar, a operadora da água não vai lá fechar para você. Ela vai chegar no final do mês, ela vai te cobrar. Então, esse controle todo é onde a gente entra. É onde a gente captura esse dado e fala, ó, normalmente você não deixa essa torneira, fazendo uma analogia bem simples mesmo, normalmente você não deixa essa torneira mais do que 20 minutos ligada, e você já está a 35. Isso está certo? Ah, não, isso não está certo. Opa, então eu vou lá e corrijo. Então, ou seja, a gente entende que a operação de MSP, o Command Center, a gestão de serviços gerenciados, cada vez mais eles também estão mudando. Eles também estão pautados em decisão baseada em dados. E é aí que, colocando um pouco da pergunta que você fez, qual é o grande diferencial? O que tem de novo disso para o mercado? A grande mudança é que toda a tomada de decisão de todo esse ambiente, ele é feito por dados. E eu queria que você falasse um pouco das expectativas futuras, né, da ADT-SIS para 2022, o que você espera do mercado? 2022, 2023, aquilo que eu comentei, a gente tem olhado muito dois grandes pilares que são tendências não só de mercado, mas são pautas importantes dentro da nossa, seja ela base de clientes ou no mercado que a gente atua, que é dados e cybersecurity. Esses são os dois grandes pontos. Os outros pontos, eles já estão, diria assim, já bem encaminhado e resolvido. Acho que o grande desafio agora, quando a gente olha para o futuro, isso nós estamos muito super bem alinhados ao mercado, efetivamente, né, como o mercado também enxerga, olhar esses dois pilares. Né? As empresas estão olhando isso, elas estão nas pautas, estão no budget das empresas para 2022 e 2023, e eu acho que o ponto importante é que a gente tem acompanhado esse processo, né? A gente tem sempre aqui uma cultura de ir muito na linha do que o mercado muitas vezes demanda. Obviamente que muitas vezes é aquilo que eu comentei, a maturidade e o momento de cada uma, ela se posiciona de forma diferente. Mas nós, como previsão, como serviço prestado, a gente tem que estar muito alinhado a essas tendências. Então, respondendo, nos próximos anos, 2022, 2023, 2024, dados e segurança. São esses os principais pontos. Ótimo, muitíssimo obrigada, sucesso e até uma próxima. Eu que agradeço, Irene, obrigado aí do tempo de vocês e, enfim, é super prazeroso falar com vocês a respeito de tecnologia, que é um tema super envolvente. Hoje a gente conversou com o Pascoal Baldasso, que é o CEO da ADT-SIS, e aguardem o próximo. Em breve a gente terá mais informação de qualidade para você.